Olá, amigos, que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, né? Estamos fazendo o estudo do livro de Romanos. Você pode abrir a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 4, vamos fazer a leitura do texto sagrado, depois o Espírito Santo estará iluminando a nossa mente e dando a compreensão, né, para interpretar corretamente o texto sagrado. Mas, para isso, vamos fazer uma oração e pedir a Deus que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado e querido, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é grande e poderoso, santo, digno de toda honra, glória, louvor e majestade. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar essa leitura da tua palavra e que o Senhor venha iluminar nossa mente, que a tua graça, a tua misericórdia venha tocar em nós neste momento, para que possamos compreender qual é a tua vontade. Meu Deus, abençoa a gravação desse vídeo e que aonde chegar essa palavra, chegue salvação, chegue libertação, chegue transformação, chegue vida para a felicidade das pessoas e para a honra e para a glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde já te agradecemos e te honramos. Amém e graças a Deus. Muito bem, então vamos ler aqui o texto. Romanos, né? Romanos capítulo 4. Vamos lá. Romanos capítulo 4. Diz assim a palavra. O apóstolo Paulo, né? Falando. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui independentemente de obras. A quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Bom, antes de continuar aqui lendo, vamos nos ater a essa primeira parte. Bom, o que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele quer nos dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que nós somos salvos, nós somos justificados, redimidos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Ou seja, o que Paulo está falando é o seguinte, que a salvação não é por obras. Ou seja, você não tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Você não tem que ter excelentes obras para ser salvo.
Você não tem que ser uma pessoa perfeita para ser salva. Porque se fosse assim, ninguém seria salvo. Porque ninguém é perfeito. Ninguém pode fazer obras suficientemente perfeitas para Deus. Porque a própria palavra de Deus nos fala que as nossas obras diante de Deus não são nada. É como um trapo de imundícia, a palavra de Deus fala. O homem diante de Deus não é nada. Diante do universo, ou seja, Deus é tão grande, as obras de Deus é tão grande, a perfeição de Deus é tão grande, a santidade de Deus, e o ser humano, coitado, é um pobre pecador, miserável pecador. Ou seja, por mais que a gente possa apresentar e nos esforçar para fazer boas obras, ainda assim não é nada diante de Deus, ou seja, não nos justifica diante de Deus. Então Deus, ele nos salva pela sua misericórdia. Deus, ele nos salva pelo seu amor. E você vai dizer, então o que eu tenho que fazer para ser salvo? A única coisa que nós devemos fazer para ser salvo é crer. É crer no Senhor Jesus Cristo. Está escrito, não é? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não está escrito lá, ó, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer o sacrifício, você tem que guardar o sábado, você tem que ser circuncidado, você tem que fazer caridade, você tem que ajudar as pessoas, você tem uma lista, te dá uma lista de coisas para você fazer. Não. Não, ninguém é capaz de cumprir tudo isso. Para ser salvo, basta crer. E Paulo usa aqui o exemplo de Abraão. Porque Abraão, ele veio antes da lei. Abraão, antes de ser circuncidado. Abraão, antes de fazer qualquer coisa, ele foi justificado. O que significa ser justificado? Que Deus o justificou, que Deus o salvou. Não porque ele apresentou alguma obra, mas porque ele creu. É o que ele diz aqui no versículo 1. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Por isso que diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, não está escrito que Abraão fez isso para ser salvo. Isso é o que as religiões, elas dizem para as pessoas. Você vai a uma igreja que não é verdadeiramente cristã, ou a uma religião que não é cristã, porque hoje em dia tem igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicos, mas não tem nada de cristão aí, não tem nada de evangélico. Tem igreja que hasta no seu nome está a palavra graça, mas não tem nada de graça, porque quando você entra ali, eles te dão a lista, ó, você tem que dar o dízimo, você tem que guardar o sábado, ó, você tem que fazer o sacrifício, ó, você tem que subir o monte, ó, você tem que fazer caridade, ó, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você isso, você aquilo, e a roupa tem que ser assim, o cabelo tem que ser assado, e você tem que frequentar aqui a igreja todos os dias, você tem que participar disso, tem que participar... Você te dá uma lista, te coloca um peso, uma carga. Isso não é evangelho. Porque eles falam, se você não fazer isso que eles estão dizendo, então você não está salvo. Isso é uma mentira satânica. Porque a salvação vem pela fé. Você crê no Senhor Jesus. Você crê que Ele morreu na cruz. E que Ele levou os seus pecados sobre Ele, que os nossos pecados foram sobre ele e a santidade dele, a justiça dele veio sobre nós. Essa é a obra que Jesus fez na cruz, né? Então você que crê nisso, você é salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa
fazer essa lista que te dão nas religiões. Se você frequenta uma religião assim, uma igreja assim, aunque ela tenha o nome de cristã, de evangélica, de graça, sai fora, porque isso não é o verdadeiro evangelho. Tá bom? Isso são preceitos de homens. Isso são invenções de homens. Para que você fique preso aí a esse sistema no qual você nunca consegue satisfazer, na verdade, você fica sempre aquela sensação de que você tem que fazer mais, de que você não merece, de que você é imperfeito, de que isso, de que aquilo. Nunca você consegue ter paz, nunca você consegue ter uma paz, uma alegria, um gozo, mas quando você entende o verdadeiro evangelho da graça, você entende que somos justificados pela fé e não pelas obras, então, meu amigo, aí entra uma paz. Aí você recebe uma paz, aí você recebe um gozo, aí você recebe uma alegria, aí você diz, poxa, agora entendi. Eu não preciso ser perfeito, eu não preciso, sabe, fazer isso, aquilo outro para ser salvo. Eu sou salvo pela fé no Senhor. Jesus pagou na cruz por mim. Jesus fez o sacrifício por mim na cruz. Agora o que eu tenho que fazer é crer. Então nesse momento, nesse momento que você entendeu isso e você crê no Senhor Jesus, então aí você recebe o Espírito Santo. É aí que você recebe o Espírito Santo, meu amigo e minha amiga. Você não sente nada, você não cai, não precisa cair no chão, você não precisa ficar rodopiando igual um maluco, gritando, ou falando em línguas estranhas mentirosas, nada disso. Simplesmente o Espírito Santo, você não sente nada, mas ele vem e ele transforma o seu ser, ele te regenera, ele faz você nascer de novo, ele te transforma em uma nova criatura, em um novo homem, uma nova mulher. E aí você recebe uma paz, uma alegria, um gozo, a certeza da salvação. Você passa a ter certeza, não há mais dúvida. Aquela dúvida que as religiões te põem, cuidado, você vai perder a tua salvação. Aí você passa a ter uma certeza de que nunca mais você vai perder a tua salvação. Você já foi salvo, porque Jesus já fez isso na cruz. E a partir desse momento, você começa a fazer obras para Deus. Você começa a andar em santidade, você começa a fazer coisas boas. Mas não que essas obras vão te salvar, porque você já foi salvo, já foi justificado. Essas obras são somente a consequência da regeneração que Jesus fez por você na cruz. Isso é maravilhoso. Você consegue entender isso, meu amigo e minha amiga? Se você entender isso de fato, de verdade, então você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, mais alegre do mundo. Então é isso que Paulo estava explicando aqui, que Abraão, ele não foi justificado pelas obras, não, ele foi justificado pela fé. Ele diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Ou seja, o que ele está dizendo? Que Deus, ele não espera que você trabalhe para que ele te dê algo, não. Ainda que você não faça nada, ele te dá gratuitamente. Porque se você tiver que fazer algo para Deus, para ser salvo, então você vai passar a eternidade falando o seguinte, olha, Deus me salvou porque eu fiz, ou seja, aí o orgulho, né? Deus, é como se Deus fosse devedor, né? É como se Deus tivesse que te pagar você pelo que você está fazendo. E não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é o seguinte, a salvação é um dom gratuito de Deus. E você vai passar a eternidade inteira adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, agradecendo a Deus pelo amor dele, pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo que ele fez por você.
Ele fez por você. Você vai passar a eternidade agradecendo a Deus. Agora, se você... Imagine se as pessoas fossem salvas por obra. Então ela ia passar a eternidade falando, tá vendo aí? Ó, Deus me deu porque eu fiz. Quer dizer, a glória não seria para Deus, a glória seria para o homem, não é verdade? Aí ele também fala de Davi. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, ou seja, feliz, agraciado, abençoado, aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurado aqueles cujas transgressões, ou seja, os pecados, são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Ou seja, judeus ou também sobre os não-judeus? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão. Eu acredito que você já sabe o que é a circuncisão, já expliquei em outros vídeos. É o corte da pele do prepúcio do órgão sexual masculino, que se formou como uma lei no Antigo Testamento. Todo homem tinha que ser circuncidado, né? Fazia parte da lei de Deus. Mas hoje ninguém mais precisa ser circuncidado. Hoje a circuncisão, a marca, o sinal é no nosso coração, é no nosso interior. A marca já não é mais exterior. Mas Paulo está dizendo aqui que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Ele foi salvo antes de ser circuncidado, antes de fazer obras. As obras vieram depois, é como eu estava falando. Quando a pessoa é salva, quando a pessoa nasceu de novo, ela vai apresentar boas obras. É natural, é normal. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz más frutos. Então, se a pessoa tem frutos maus, é porque ela não foi salva. É porque ela não creu, ela não foi regenerada, ela não foi justificada, ela não foi santificada. Entendeu? E quando a pessoa apresenta boas obras, não para ser salvo, é simplesmente a prova de que ela está salva. Tá bom? Tá compreendendo? Então, aqui no versículo 11 ele diz, e Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Em outras palavras, Abraão é o nosso pai na fé, nosso exemplo. Aí você diz exemplo de quê, pastor? Exemplo de quê? Exemplo do seguinte, Abraão, ele foi justificado porque ele creu. Ele foi salvo porque ele creu. Ele foi abençoado porque ele creu. Ele é o nosso exemplo. Então, nós, pode ser judeu ou não judeu, não importa a sua nacionalidade, você deve seguir o exemplo de Abraão. Basta que você creia e você será salvo e será abençoado também. No versículo 13, deixa eu ver aqui o nosso tempo, se dá para... porque o vídeo não fique muito longo, creio que vai dar para continuar falando. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei,
e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anule-se a fé e cancela-se a promessa. Quer dizer, se a pessoa fosse salva por obra, então não precisava ela crer, né? Só apresentar a obra e já está. É o que as religiões pregam, né? Tem religiões que falam, né, que se você dá caridade aos pobres, dá alimento aos pobres, dá abrigo aos pobres, então você será salvo. Não. Se você quer ajudar os pobres, se você quer ajudar as pessoas, não tem nenhum problema. Faz parte da nossa vida ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Mas não é isso que vai garantir a tua salvação. Porque não adianta nada você cumprir uma lista que a sua igreja te dá, que a sua religião te dá. Por exemplo, você chega numa igreja e ela fala assim, se você guardar o sábado, você vai ser salvo. Aí a pessoa, bom, todo sábado ela não trabalha, ela pensa, bom, agora eu estou salvo. Mas isso não salva. Outras falam, se você rapar a cabeça, você vai ser salvo. Se você dá o dízimo, você vai ser salvo. Se você não tem pastor que fala assim, se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, você vai para o inferno. Né? Em outro vídeo eu vou explicar, vou falar mais sobre esse tema, né? Que é pregado erradamente. Ou seja, sempre as igrejas e religiões te colocando fardos, pesos, que se você não cumprir, você não vai ser salvo. Tem religiões que falam que você tem que crer na reencarnação, que você tem que tomar banho num rio, que você tem que ir numa floresta, fazer um despacho, que você tem que matar um animal. Não é verdade? Cada religião vai te colocando uma lista de como que você tem que se vestir, de como que você tem que falar, de como você tem que se comportar, e bababá, bababá, bababá. E a pessoa pensa assim, bom, o pastor aqui, o líder religioso aqui falou que se eu fazer tudo isso, então eu vou ser salvo. E essa pessoa não nasceu de novo, essa pessoa não recebeu o Espírito Santo, não foi regenerada, não foi justificada, porque ela não creu, ela não entendeu, ela pensa que a salvação é por as obras. Então essa pessoa não está salva. Porque enganaram ela, mentiram para ela. Ou por maldade ou por ignorância, porque tem líderes religiosos que fazem isso porque são ignorantes. Outros sabem, mas continuam fazendo para poder extorquir as pessoas. Né? Ou por ignorância. Mas o verdadeiro evangelho é esse. A salvação é por meio da fé e não por meio das obras. Pela fé somente. Não é fé e obras, porque tem uns que falam assim, não, você tem que ter fé. Mas você também tem que ter. Junta as duas coisas. Negativo, não é junta as duas coisas, não. Pela fé somente, diz a Escritura. Pela fé somente. Porque tem líderes religiosos que falam assim, você tem que sacrificar, porque Jesus sacrificou, e se Jesus teve que sacrificar, imagina nós. Quer dizer, não entendeu nada. Jesus sacrificou por todos. Ele justifica todos pelo seu sacrifício. E as nossas obras são somente consequência da nossa salvação. Tá bom? Então isso é muito importante que você possa compreender. Versículo 13, né? A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei que são herdeiros anulam-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Ok. Versículo 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, porque a incredulidade da promessa de Deus, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu acredito que você conhece a história de Abraão, né? Abraão, quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos, a Sara tinha aproximadamente 65 anos, e Deus fez promessa que Abraão ia ser pai de nações, e Abraão tinha 75 anos. Sara tinha 65, e um agravante, Sara era estéril. Mas ele creu, ou seja, por mais que o corpo dele, o corpo de Sara, já estivesse amortecidos pela idade, mas porque Deus prometeu, ele creu, e ele seguiu a Deus. Quando Abraão cumpriu 100 anos, e Sara aproximadamente seus 90 anos, Sara ficou grávida de Abraão. E nasceu-lhes um filho, Isaque, filho da promessa, ou seja, a promessa de Deus se cumpriu porque Abraão creu. Então o que nós temos que fazer para receber a salvação, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus? Infinitas obras? Não. Crê somente. Crê somente. E você será salvo, abençoado e receberá as promessas de Deus. Compreende, meu amigo e minha amiga? Tá bom? Versículo 22 fala, né? Versículo 22 fala: assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Entende aí? Vamos ler novamente o 24. Mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, nos será dado gratuitamente, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou. Olha só, a salvação será dada gratuitamente para aqueles que creem naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a salvação é somente pela fé no Senhor Jesus, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então a salvação não é por frequentar a igreja, não é por ser religioso, não é por estar em uma congregação, não é por fazer algum tipo de obras, ou tentar cumprir as obras da lei. Não. É pela fé no Senhor Jesus. Está muito claro, muito fácil de entender. Se você puder, leia novamente o capítulo 4 de Romanos, tá bom? Vamos concluir aqui a leitura e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico do livro de Romanos. Estamos recém começando, tem muita coisa muito forte para falar para vocês, tá bom? É maravilhoso conhecer, entender, compreender
a palavra de Deus. Cada dia ficamos mais felizes, mais alegres e mais gozosos. Se você quer ajudar outras pessoas, para que elas também conheçam a verdade, copia o link desse vídeo, manda por WhatsApp para todos os seus contatos, por Messenger, por Facebook, por Instagram, da maneira que você quiser. Se inscreve no canal, pede para outras pessoas se inscreverem também, para que elas possam acompanhar os nossos vídeos. Esse é o estudo, né, do capítulo 4, mas é bom que você se inscreva no canal, se inscreva no meu canal aí, e ali tá as playlists, né? Temos aí o estudo bíblico do Evangelho de João, que já está completo, temos o estudo bíblico do livro de Gálatas, que é muito forte também, e agora do Romanos. Se você não viu os outros vídeos, vai lá e veja o primeiro vídeo de Romanos, o segundo, para você acompanhar em sequência. Tem que ser uma série. É como uma série, você não pode pegar pela metade, é igual a Bíblia. A Bíblia você não pode pegar um versículo somente e inventar uma história com aquele versículo, tirar do contexto. Isso é o que os charlatãos, os falsos profetas fazem. Não, a Bíblia você tem que ler do capítulo 1 até o final. Versículo por versículo, ver o contexto, ver o que o apóstolo quis dizer para aquela pessoa, para aquela igreja, e o que isso significa para nós nos dias de hoje. É assim que você deve ler a Bíblia, e os vídeos também, busque pegar desde o princípio, para que você possa ter uma melhor compreensão do que nós estamos tentando passar para vocês, tá bom? Amigos, qualquer dúvida, qualquer pergunta, me escreva. Se inscreve aí no meu Instagram, no meu Facebook, mande perguntas, enfim, estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Um abraço para aqueles que falam e entendem o português, um abraço para aqueles que falam e entendem o espanhol, porque tem pessoas que estão em outros países de habla hispana e também estão vendo nossos vídeos, mesmo em português, e graças a Deus estão compreendendo também. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus bendiga a todos vocês. Um abraço.